A editora UFMG lançou o livro Introdução à Teoria Democrática. A obra trata de temas densos e atuais como os sistemas eleitorais e a reforma política. E foi elaborado de forma acessível para atingir o público em geral. Eu converso com uma das organizadoras, um dos organizadores do livro, que é a cientista política e professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Eleonora Schettini. Você fez o livro junto com o Ricardo, organizou junto com o Ricardo Mendonça. Isso, bem-vinda. Nós dois. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Vamos começar primeiro, assim, o livro, essa organização desse livro, tratando de teorias democráticas, uma introdução, teve um motivo que foi acadêmico, que foi facilitar, por isso ele é mais acessível, né, como eu me referi. Exatamente, a ideia era produzir um material que fosse de uma leitura mais fácil, né, que atendesse esse público da graduação, mas que atendesse também pessoas leigas que tivessem interesse em conhecer melhor, né, toda a produção conceitual, teórica, histórica sobre a democracia. Então, nós temos uma disciplina importante que o departamento tem ministrado ao longo dos últimos anos, que é Introdução à Teoria Democrática, que atinge os alunos de diversas áreas, né, não só das ciências sociais, mas das engenharias, da área da saúde, e que ter um material que fosse acessível a eles e que reunisse as principais ideias relacionadas à democracia distribuídas nos clássicos, era um objetivo que a gente tinha a perseguir, né? Então, os professores do departamento toparam entrar nesse projeto, nós convidamos alguns outros de outras universidades, Universidade Federal da Bahia, de Juiz de Fora, Universidade Federal de Pernambuco, de Lavras. Então essas pessoas juntas foram construindo, né, não só a estrutura do livro, mas também o conteúdo que a gente achava que era mais relevante, né? Nesse momento, o momento que nós estamos vivendo hoje de, digamos, governos que são eleitos, né, mas que têm um viés muito conservador, que caminha para uma ultradireita, né, e que muitas vezes tem escolhas autoritárias que colocam em xeque as democracias, as próprias democracias que os elegeram, né? Isso a gente está vendo, é uma realidade que a gente reconhece no Brasil e reconhece em outros países também. Qual que é a pertinência de um livro como esse, que dá mais acesso? Essa é uma preocupação ou é um foco também? Na verdade, quando nós construímos o livro, essa não era uma preocupação candente, né? Esse livro começou a gestação dele lá em 2011, a gente estava ainda com uma experiência democrática punjante, então não havia essa preocupação. Mas eu acho que na medida em que a gente está vendo tantos retrocessos, né, o que alguns autores chamam de recessão democrática, né, me parece que esse passa a ser um livro muito importante, porque ele vai dar para aquelas pessoas que querem entender o que de verdade é a democracia, condições de pensar sobre ela, de refletir sobre ela, até para entender o que é estar vivendo uma experiência autoritária ou autocrática, né? Pois é, vamos devagar um pouquinho sobre isso, né? Eu queria que você fizesse isso. Essa expressão é interessante, né, que é relativamente recente, né, recessão democrática. O que a gente pode dizer que é recessão democrática? Na verdade, o que alguns autores têm tentado demonstrar e usando essa expressão e outras, né, é que a democracia ela tem se arrefecido ao longo dos últimos anos, não só como um ideal, né, de ordem política, mas também como valor a ser preservado e a ser passado para as novas gerações. O que esses autores têm nos alertado, e eu acho que vários relatórios também, porque uma coisa é a discussão teórica, conceitual sobre isso, outra coisa são os relatórios que têm sido produzidos por institutos que estudam a democracia, demonstrando que realmente tem acontecido isso, né? Então não é só um fenômeno,
no campo acadêmico, de pensar a democracia, mas é um fenômeno no campo da realidade, né? O que eles têm percebido é que há um certo esgotamento da democracia, né? E um esgotamento produzido internamente, como você dizia agora há pouco, são governos democraticamente eleitos que começam a minar a democracia por dentro, né? Há várias suposições com relação a isso. Uma delas é a não reprodução dos valores liberais democráticos nas nossas sociedades, né? Como se isso fosse dado como certo e a gente não precisasse reforçar, valorizar e, de certa forma, estimular esses valores, né? Outros vão dizer que a recessão econômica de 2008 tem um papel importante nesse processo, uma vez que a democracia ela se desenvolveu muito bem enquanto a economia também estava bem no mundo todo. Né? Porque Sim, vamos. se eu posso pensar junto aí, tem a ver com o modelo não é perfeito. Não. Ele tem falhas, claro. Não é? E quando há uma insatisfação, como por exemplo uma crise econômica, isso digamos, associado, isso pode ser associado a essas falhas que a democracia tem. Sim, o que eles têm observado é exatamente isso. Enquanto as sociedades vivem bem, né, e a economia está bem, estar aceitando os valores democráticos é mais fácil. E ao invés, quando a economia não vai bem, a sociedade começa a sentir os resultados dessa economia fragilizada, ela aceita outras ordens políticas se essas ordens políticas produzirem um melhor bem-estar social, né? Então essa é uma grande discussão, né? E há uma outra questão clássica, e aí tem a ver com a teoria, né, da democracia, que é a associação entre liberalismo econômico e o liberalismo político. A ideia de que sociedades liberais economicamente, né, falando... O pensamento liberal, exatamente, né, exatamente, elas vão se adaptar muito bem a uma democracia liberal, né? Na medida que o liberalismo econômico não dá as respostas esperadas, começa a se colocar também em dúvida o liberalismo político e a democracia que ele representa. Uhum. Né? Agora, quais são os sintomas disso? Né? Quando nós estamos fazendo referência ao crescimento de um comportamento autoritário nessas democracias, o que você elegeria como sintoma? Por exemplo, no nosso caso, né? Olha, alguns sintomas têm a ver com as liberdades de modo geral, né? Quando se questionam liberdades, quando se estabelece padrões para o que é considerado aceitável ou não. Digamos, né? A liberdade de imprensa tem sido um indicador importantíssimo, né? Para se admitir que um Estado é democrático ou não, que uma sociedade é democrática ou não. Na hora que a gente começa a ter restrições à liberdade de imprensa, ou mesmo dúvidas, ou colocando em xeque o que a imprensa coloca como informação ou como notícia, esse é um sintoma de que a democracia não vai bem, né? Um outro sintoma que eu acho que é importante para a gente pensar também é o nível de participação política das pessoas, né? Na medida em que essa participação arrefece, na medida em que ela retorna a índices quase que de apatia, nós estamos vendo uma democracia ameaçada. Há uma outra questão que eu acho que é importante também, que tem a ver com uma crise da representação política que a gente já vem ouvindo e vendo e vivenciando há muito tempo. Um dos pontos do livro é a questão do papel dos partidos nas democracias, não é isso? Exatamente. E a gente sabe que o eleitor, ele ignora os partidos, de forma geral. E no Brasil isso é muito forte, né? O que significa isso para a democracia? Pois é, os partidos eles têm um papel importante, que eles fazem uma espécie de um atalho para o eleitor tomar suas decisões, né? A ideia é que os partidos, quando eles assumem determinadas
posições, defesas, etc., eu me identificando com essas ideias, né, eu posso votar nesse partido imaginando que ele vai defendê-las onde esses representantes estiverem. A gente não conseguiu construir no Brasil, de uma forma pungente mesmo, essa ideia de que partidos importam. A gente ainda mantém uma coisa que tem lá, tem a ver com as nossas raízes, né? Se a gente pensar, eu acho que o livro fala um pouco sobre isso também, que são os nossos pensadores, vão olhar para as nossas raízes e ver como as relações ainda são muito patriarcais, muito paternalistas, muito patrimoniais, e isso vai para a política. A gente não conseguiu romper completamente com isso e o partido, então, passa a ser frágil nessa relação, né? Tem um capítulo do professor Carlos Ranulfo, que é sobre sistemas eleitorais, não é? Sistemas eleitorais parece uma coisa assim um pouco distante, né? Entender o que é um sistema eleitoral, eu acho que é uma coisa que as pessoas costumam passar ao largo disso. Sim. Agora, qual seria a importância das pessoas compreenderem como funciona para entender o sentido do voto, como votar? Você acha que é possível estabelecer essa relação? Acho que é possível e é importante, né? O capítulo, o Ranulfo tem 2 capítulos, inclusive, né? O que fala sobre partidos e o que fala sobre sistemas eleitorais. Essa parte do livro, a segunda parte do livro, fala muito das instituições que viabilizam a democracia, né? A primeira parte fala mais de aspectos teóricos, conceituais, históricos, fundamentos que vão dar o valor da democracia pelo que ela é. Essa segunda parte, quando ela entra nas instituições democráticas, ela vai mostrar que uma democracia, para existir, ela precisa ter algumas instituições, né? Ela precisa se traduzir em regras, em formas de atuação, e o sistema eleitoral é uma dessas instituições. O que é importante? Dependendo do tipo de sistema eleitoral, a gente vai ter, ocupando as cadeiras no Congresso, como é o caso brasileiro, pessoas que não necessariamente foram as mais votadas. Então, muitas vezes a população não entende... Há um estranhamento grande. Exatamente, sobre isso, né? A pessoa não entende quais foram as regras que levaram fulano para o Congresso e não levaram ciclano, ainda que ele tenha uma votação muito expressiva. E, na medida que as pessoas não entendem essas regras do sistema eleitoral, corre-se o risco delas desacreditarem no próprio processo eleitoral e deslegitimar as eleições como a forma institucional que nós criamos para colocar no poder os nossos representantes, né? A gente já teve questionamentos sobre resultados de eleições no Brasil, né? A própria última eleição da presidenta Dilma foi questionada, né? A gente teve, durante a campanha de 2018, declarações de candidato dizendo que, se não ganhasse, ele questionaria o resultado da eleição. Em razão de quê? Eu acho que a principal questão é que muitos de nós têm dificuldade de entender esse sistema, né? Isso cria desconfiança. Cria desconfiança, né? Eu acho que a gente precisa entender, e a população como um todo não são só nossos alunos. Então, né? Rapidamente, só porque às vezes quem está em casa está escutando a nossa conversa vai dizer, não, mas então, porque afinal, quem às vezes tem menos votado, chega lá e o outro não chega? Só explicação rapidinho. Na verdade, a gente tem o que é chamado de coeficiente eleitoral, né? Então, não basta o número de votos que o candidato tem. Tem a ver com o número de candidatos do partido, como o partido se coloca no processo eleitoral, as coligações que são feitas. Então, no final das contas, é até interessante, eu não tenho de cabeça aqui agora, mas o Ranulfo apresenta as fórmulas de cálculo, né? Então, acho que seria interessante voltar lá, né? E ele é até uma boa pessoa para falar melhor do que eu sobre verdade. isso. Ele né? é muito bom nisso. Mas é isso, então. Às vezes a gente acha que é uma coisa e passa a desconfiar por não conhecer a regra. E o objetivo, na verdade, é que haja mais compensação, né? Que seja mais democrática a distribuição. Né? A ideia é essa inicial.
O Leonardo Avritzer tem outro capítulo aqui, que ele trata do judiciário e a democracia no Brasil. Isso aí dá pano para manga, né? O judiciário virou um grande protagonista, né? O poder que não é eleito e que se torna um protagonista do jogo político do país importante. Não é? Como é que é a abordagem que ele está fazendo? Eles partem do constitucionalismo como... Ele e a Marjorie, né? São os dois autores desse artigo. Eles partem do constitucionalismo como a referência para pensar o judiciário, né? O judiciário, sem dúvida nenhuma, tem sido um protagonista importante e eles fazem essa análise, né? E vão pensar em que medida o judiciário democratiza mais o processo ou não, né? Porque as decisões, e eu acho que você levanta uma questão importante, o judiciário não é eleito no Brasil, né? Ele é indicado, mas ele tem sido acionado recorrentemente para decidir ou discutir questões políticas, né? E o que eles tentam mostrar é que há duas formas do judiciário conduzir isso. Uma forma mais democrática, digamos assim, que gera mais democracia, e uma forma mais autoritária, né? Eu acho que essa é uma discussão importante. A judicialização hoje, ela não é apenas do processo político em si. A gente tem uma outra discussão que não foi levada no livro, mas que outros colegas têm levantado muito, que é a judicialização da política pública, né? Que é o acesso a direitos. E que na área da saúde é muito forte, na saúde, né? é muito forte. Na assistência social, a gente passou a ter isso por conta dos benefícios de prestação continuada que são concedidos, né, a pessoas idosas ou pessoas com deficiência e que era para ser universal. Então, a gente passa a ter o judiciário atuando também em ações que antes eram exclusividade do Poder Executivo, tomando decisões sobre políticas públicas, né? O judiciário hoje é, sem dúvida nenhuma, um protagonista importante. Ainda mais decisões. Em tempo de Lava Jato, né? Nossa, pois é, né? Ainda tem essa outra função, né? Que eu acho que para nós também está sendo um aprendizado para todos. Eu acho que inclusive para o Supremo, que tem hoje, né, tá em evidência como lidar com questões que até então ele não precisou lidar, né? Eu acho que a questão mais recente agora com relação aos delatores mostra isso, né? Qual que é o processo, em que momento do processo a acusação e defesa devem se posicionar. Isso é uma coisa que ele não tinha. Uma discussão aí antes. sobre o equilíbrio de quem acusa e quem defende, Exato. Né? Esse é que está embutido aí agora, que está em xeque o tempo todo, né? E o Supremo vai ter que se posicionar sobre isso. Né? É verdade. Ele não vai ter como escapar dessa questão. Eu acho que o judiciário tem sido acionado, né, como nunca, para discutir questões que têm a ver com o universo da política, né? Uma outra questão lá que é colocada é sobre os desafios da inclusão democrática no Brasil atual. Quando se fala, quando eu li essa frase, esse título, eu falei, nossa mãe, nós temos que discutir tanta coisa. De repente, aquilo que era o que a gente discutia, não é? Se tornou assim, nossa, nós temos tanta coisa antes disso, não é por aí? Tem uma discussão que é bem antiga com relação à democracia, que tem a ver com quem é que faz parte da sociedade que deve e pode participar das decisões políticas. Então, a inclusão, essa discussão começa lá atrás, quando se decide quem vai votar, quem não pode votar, havia toda uma restrição censitária, mulher não pode, pessoas que não têm determinada renda. Isso foi sendo vencido ao longo do tempo. Né? Isso, a Constituição ela ampliou bastante a inclusão política, ela amplia também a inclusão social. Mas há uma discussão de fundo que ela não se perde, que é quais são as condições necessárias para uma democracia vingar. E as condições aí têm a ver com o que a gente chama de democracia social, né? Não é só democracia política. A democracia política ela se traduz na participação das pessoas nas escolhas políticas, mas tem um anterior a isso, que é a possibilidade real das pessoas estarem presentes, né? Então aí tem a ver com
educação formal, a possibilidade de ler, entender um texto, ouvir uma notícia e criar algum tipo de opinião sobre aquela notícia, condições físicas, né? Saúde, bem-estar. Ou seja, para que uma democracia política se efetive, antes a gente precisa ter democracia social, né? Há alguns autores que vão defender isso fortemente, isso está na base de muitos movimentos sociais que lutam por igualdade e tem a ver com uma disputa que é clássica, canônica, que é: a gente tem que ter mais igualdade ou a gente tem que ter mais liberdade? Essa é uma disputa antiga dentro da ciência política, dentro da teoria política, e alguns autores vão dizer: a gente não precisa escolher. A gente tem que ter as duas coisas, a gente precisa ter mais igualdade para poder ter mais liberdade, né? E o que esses capítulos vão mostrar é que, em algum momento, o Estado precisa entrar para produzir mais igualdade, né? Para que as pessoas tenham mais condições de acesso à escola, à saúde, ao bem-estar, para que elas tenham condições de fazer participação política efetiva. Por outro lado, também vão mostrar o quanto a gente ainda precisa avançar, né? Como é que desigualdades cruzadas, né, interseccionais, ainda são fortes no Brasil. Você ser mulher, negra e pobre coloca você numa condição de desigualdade muito significativa para a vida diária, quanto mais para a participação política, né? Então, esses capítulos, eles tentam nos mostrar, ou tentam nos chamar a atenção para esses desafios que a gente não venceu no Brasil, certamente, né? Então, certamente está escrito aqui no cantinho assim, didática. Eu acho que é um princípio desse trabalho de introdução à teoria democrática e nós que desejamos e defendemos a democracia, podemos mergulhar aqui, não é? Temos uma possibilidade. Né? Eu convido a todos, né? É a coleção didática da universidade. Eles produzem vários textos que têm essa intenção mesmo, né? E a ideia é convidar as pessoas que estão nos assistindo para que elas possam mergulhar nesse universo, se preparar. É importante dizer que ele não esgota o debate, ele é realmente introdutório, né? Nem todos os temas que a gente gostaria couberam aí, ainda tem vários que a gente podia trazer, né? Mas eu acho que é um convite a essa imersão e poder se posicionar de uma forma mais preparada, né? Nos debates democráticos que a gente trava e certamente ainda vai travar aí, né, ao longo de muitos anos, pelo menos essa é a minha expectativa. Esse é um livro que é produzido internamente na UFMG e ele é editado pela editora UFMG. Então ele está à venda na editora. Tá venda na editora. Ok, quem tiver então interessado está aí, ó. Introdução à Teoria Democrática, um livro editado então pela editora UFMG, um trabalho basicamente, não só, mas um trabalho basicamente do pessoal da docência da Federal. Eu conversei com a Eleonora Schettini. Muitíssimo obrigada por vir aqui, Eleonora, mais uma vez. Foi um prazer, viu? Eu também agradeço a oportunidade, né? E gosto muito de estar aqui com vocês. Que bom. Então, a cientista política e professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, Eleonora Schettini, falou com a gente sobre o livro Introdução à Teoria Democrática, os temas, citamos aqui alguns dos autores que são professores do DCP da Federal, são temas muito importantes inclusive para a gente entender por que a democracia por mais que tenha imperfeições, é ainda a melhor forma de nos organizarmos em sociedade, o melhor sistema político que a gente pode ter. É isso aí, o Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.